Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes pelo dia especial, Dia dos Pais. Eu não sei você, mas eu já vim de camisa nova que eu ganhei dos meus filhos, muita honra. E um dia todo especial. Não sei como foi o seu dia, mas é uma data muito bonita, né? E de fato é uma data que a gente fica também pensativo, porque eu não tenho mais meu pai, por exemplo. Não sei quantos aqui, talvez alguém nem teve pai. Vou falar uma história hoje aqui também sobre isso. Mas, de todo modo, essas datas comemorativas, elas nos remetem a gente pensar em um tema que eu comecei a falar domingo. Não é a primeira vez que eu já tenho falado sobre família, mas começamos e entendemos que, como até slogan da nossa igreja, somos mais que uma igreja, somos uma família. Nós precisamos sempre voltar a esse tema. É um dos temas bem centrais dentro do plano de Deus. Falamos sobre isso domingo passado. Um tema que nos põe dentro de um aprendizado. Sempre. A família é esse seio de aprendizado, é esse lugar, porto seguro, onde aprendemos a dar os primeiros passos, onde a construir as relações, inclusive com briga também. A sua família não tem briga, é só a minha que tem, né? Mas com brigas, com perdão, com construção, reconstrução. E assim a gente já tem dito, não tem família perfeita, não tem. A gente pode ter uma família saudável, que aprende a trabalhar inclusive os conflitos, a verdade, o confronto e o amor, o perdão. Isso precisa ser trabalhado, porque é recorrente, né? Em nós, é recorrente a gente precisar voltar a todas essas atitudes, mais do que sentimento. Falamos domingo passado sobre o seio inicial. Fomos ao Gênesis. Falamos da importância do rompimento, de ser uma nova família, e ela começar com o rompimento com a família antiga. Não que você vai desprezar os seus pais, não é o que está lá no texto, mas o texto diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, formando uma só carne, sendo agora uma só carne. E os dois estavam nus. Então trabalhamos isso, o romper com as relações de dependência emocional, financeira, geográfica, tanta coisa que precisa ser rompido para que uma família comece saudável. Uma família se una agora, o cônjuge sendo a pessoa mais relevante, de maior importância dentro da sua vida, da sua história, para que a vida passe a ser a dois, sendo um. Os dois vivendo uma nova realidade onde há uma união. Unanimidade é difícil, mas vivendo unidade, onde um ora abre mão, o outro em outro momento é ele quem abre e caminha com fidelidade, com verdade, com respeito. Caminhamos nisso. E ainda finalizamos dizendo dessa nudez, que os dois estavam nus e não se envergonhavam, que isso para nós também nos transfere muito mais do que uma nudez corpórea, do que uma nudez de uma relação sexual, mas de algo muito maior, da nudez da alma. Há casais que demoram anos e não constroem uma transparência na relação de mente, de espírito, de estarem unidos de fato. E essa conexão espiritual, a conexão mental, ela fica prejudicada. Homens, eu até brinquei aqui, são como alguns, né? Como mulas empacadas, gente que não conversa, que não abre o coração.
Homem tem mais dificuldade de falar o que está sentindo, o que está precisando sonhar, conversar. Então falamos tudo isso. Foi um tempo muito bom. Você pode ver a mensagem completa no canal do YouTube. Hoje trago eu queria ter trazido outra coisa. Eu confesso aos irmãos que eu já tinha boa parte da mensagem preparada quando Deus me impulsionou a fazer outra coisa. E aí não tem jeito, né, gente? Quando você escuta a voz do Espírito Santo dizendo: não é isso que você vai falar. Tá bom, Senhor. Então me diz o que é. E aí Deus me levou a um texto que eu já preguei aqui 1 ano atrás, 2 anos atrás, não me lembro. Mas foi para esse texto. Eu queria ler com os irmãos 2 Reis. É um versículo só. 2 Reis, capítulo 20, o verso 1. 2 Reis, capítulo 20, o verso 1. E depois você vai entender. Porque no Dia dos Pais, falar sobre isso. E porque falar sobre família é falar de pai, é falar de filhos, é falar de repercussões, de tantas coisas que acontecem na caminhada de uma família. E nós vamos então ler, você pode acompanhar na tela também. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Eu quero que você leia comigo só a parte que está sendo dita, entre aspas ali, por Isaías. Ponha em ordem, vamos lá, 1, 2, 3. Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Agora, aquilo que o pastor faz e que você, nesse caso, não quer de jeito nenhum fazer, vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ponha em ordem a sua casa. Pode dizer a segunda parte, viu? Porque você morrerá. Eu não estou dizendo que é hoje, viu, gente? Estou dizendo que é agora, mas vamos lá. Vire para o outro aí, para o vizinho. O outro vizinho, e diga: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Ninguém quer essa segunda parte. É verdade ou não é? Eu já vi alguém falar dizendo assim, que o dia da morte é como você entrar numa fila. Você recebe uma senha, entra numa fila e vai passando o dia e você vai caminhando em direção. E ninguém quer furar essa fila. Troca de senha comigo? Não, ninguém quer. Bom, coisas importantes. Deus me levou a refletir sobre pais. Falei aqui também no domingo pela manhã, quando falávamos na escola bíblica, a parte introdutória, eu falei que Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas. O Senhor tem feito isso, é Salmo 68, 5. O Senhor tem feito conosco, comigo, sempre uma reflexão para pensar que há pessoas que não têm pai. Temos falado sobre isso porque há um projeto muito bonito. Conversamos quarta-feira sobre ele, com vários irmãos aqui. E nós vamos voltar a esse assunto mais na frente, mais adiante. Estamos construindo um projeto para cuidar de órfãos, para cuidar de pessoas vulneráveis, crianças vulneráveis também. Até que tem pais, mas vulneráveis. E Deus me levou a refletir sobre a brevidade da vida. Hoje, você já sabe, já falei, não tenho mais o pai terreno, mas eu não posso reclamar de Deus, porque tive um pai, está aqui minha irmã que reafirma o que eu digo, que foi um exemplo de pai. Um pai,
eu digo sem medo de errar, melhor do que eu consigo ser para os meus filhos. Um pai fantástico, exemplo para nós. A gente tenta imitar papai, tenta imitar, mas um grande pai. E eu escutei hoje uma história, surpreendeu-me essa história, que um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de palavra, Luiz Saião, ele declarou hoje na rede social que ele não teve pai. Para mim foi uma surpresa, porque a gente sempre atribui a homens de Deus que falam tão bem da paternidade e de outras coisas, homens que parece que tiveram uma estrutura boa de família. Está aí a prova que não é bem esse o caso para todo mundo. Pessoas que não tiveram pais e conseguiram fazer uma família linda. Conheço mais gente, inclusive. E ele disse assim: parece chocante, apesar de todo esforço nosso, não há um só texto na Bíblia, palavras de Saião, que afirme, ele foi um bom pai. Existe até justo, piedoso, temente, mas não há na Bíblia um exemplo dizendo assim que ele foi um bom pai. Além disso, muitos protagonistas da história bíblica foram maus pais. Jacó, Davi. Por que será isso? Afinal, o valor e o exemplo de pais são tão nítidos em Provérbios. Em toda a Bíblia, nos chama a atenção. Palavras de Saião ainda. Talvez ser pai seja a tarefa mais difícil do mundo. Acho que quando começamos a aprender, os filhos já cresceram. E o peso é enorme. Os estudos da alma humana mostram como é marcante a sombra de um pai, para o bem ou para o mal. O interessante é que Jesus prefere reforçar Deus como Pai Celestial e nos ensinou o Pai Nosso. Veja que a oração principal de Jesus não foi Nosso Senhor, Deus do Universo. A oração que Ele nos ensinou foi Pai Nosso. Intrigante. É claro que Pai é metáfora, Deus é Espírito. E é comparado até à mãe, à rocha, ao sol, à águia e outras. Mas o ensino é profundo. A ideia de pai tem a ver com origem, provisão, cuidado, orientação, vida e amor. Mas de modo belo, na Bíblia, esse poema indelével da graça descortina um enfoque ampliado. E ele caminha para o final dizendo assim: já se pode ver em Isaías, entretanto tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. O Pai redime, oferece cura, traz uma relação de intimidade ímpar, relacionamento e redenção. É tudo que sonha o coração. Por isso, a mais linda história sobre Deus é a do pai e dos dois filhos. O filho pródigo: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Estava a festejar o seu regresso. Sim, a vida consiste em filhos pedirem perdão aos pais, pais pedirem perdão aos filhos, e os dois se renderem ao Pai Celestial. Se um pai frágil e cheio de erros, como eu, que nem pai tive, Saião falando, pode aprender algo, digo: pai é aquele que cura, pai é aquele que restaura. Pois um dia o Pai Celestial me curou, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Feliz Dia dos Pais. A palavra de Saião, talvez você nem conheça, mas eu achei tão fantástico que trouxe aqui. E hoje, no Dia dos Pais, eu quero falar de um pai
você vai tirar suas próprias conclusões. Mas não falar para pais. Eu quero extrair 3 lições desse texto que nós lemos, um verso só. 3 lições para todos aqui, para a família, para os nossos relacionamentos. Eu vou ler mais uma vez o texto, já que é um verso. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Ezequias, esse rei de Israel, reinou 25 anos. Começou a reinar, com 25 anos. Reinou 29. Morreu então, se você é bom de conta, 54 anos. E aí era filho do rei Acais, um outro rei ímpio, dos piores reis de Israel. E ali Ezequias não teve exemplo na sua própria casa. Seu pai era idólatra, feiticeiro, apóstata, violento. E mesmo sem exemplo dentro de casa e vivendo em um mundo ao avesso, Ezequias resolveu andar com Deus. Aí é uma lição teológica para a gente, que as decisões da nossa vida são mais fortes do que o mundo quer ensinar aí como hereditariedade espiritual, ou outro nome que você conheça. Não, nós decidimos, até porque o filho de Ezequias decidiu fazer o contrário. E assim, Ezequias foi um homem piedoso, fez uma reforma religiosa, reabriu a casa de Deus, tirou todos os ídolos que estavam ali dentro, restaurou a festa da Páscoa, que era tradição religiosa deles, do povo hebreu, experimentou um poderoso reavivamento, as pessoas indo à casa de Deus, buscando a Deus. Deus o livrou milagrosamente, inclusive das mãos do Império Assírio. Se você ler o capítulo anterior, os 2 anteriores, você vai ver a história tão bonita como Deus interveio e trabalhou na vida daquele povo que ali estava. E milagrosamente, Deus salva Israel. E o exército assírio amanhece morto. Este homem, no auge da sua carreira de rei, adoeceu. E recebeu essa notícia de pôr em ordem a casa, pois era o último tempo dele. Ele ora, ele chora copiosamente, nós não lemos isso. E a história em sequência é que o Senhor ouve a oração dele. E Isaías, ainda quando está saindo do palácio, Deus disse: Isaías, volta lá e diz para o meu servo lá que eu vi a oração dele e que eu vou conceder mais 15 anos de vida para ele. Deus atende o pedido de Ezequias e o concede esses 15 anos. Mas o que fez Ezequias nos próximos minutos de vida, nos próximos anos de vida? Ezequias não honrou Deus. É interessante isso. Um homem que, diferente do seu pai, caminhou numa direção de honrar a Deus. E quando tem o momento de pôr em ordem a sua casa, ou seja, algo faltava na vida dele. Talvez a sua vida pessoal estava em relação a Deus, estava tudo bem, mas com os seus filhos, com a sua esposa, com algo na sua família, não ia bem. Quem se identifica? Não levante a mão não.
Mas é possível que você tenha uma história parecida com Ezequias. Talvez você até esteja bem com Deus, mas na família não está. Mas olha que interessante, Ezequias chora. Senhor, eu fui um homem que procurou agradar o teu coração, sinceridade, e Deus não desfaz essa oração dele, então é possível que fosse verdade de fato. Mas o homem, quando recebe a bênção de Deus, um renovo, uma segunda chance de viver, de acertar a vida, ele ali tem mais 15 anos de vida. Tem gente que nem vive isso. Mais 15 anos de vida. Ele agora começa com o pé esquerdo esse novo tempo. Que coisa. E a história conta, segundo Crônicas 32, que é um texto paralelo, mas que conta a mesma história. Versos 24 e 25. Segundo Crônicas 32, 24 e 25, diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. E o verso 25 diz: mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. É o texto bíblico que diz. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Você sabe que, se você voltar ao texto de Reis, segundo Reis, e for ler a história de Ezequias, você vai ver que ele recebe uma grande comitiva da Babilônia. Ainda nem se pensava em cativeiro babilônico, mas ali recebe uma visita. E ele recebe-os por conta do seu milagre. Eles vão por isso. Quando chega lá, Ezequias mostra toda a riqueza do seu reino, mostra todo o poder. E o texto que a gente leu diz que ele se exaltou. É como se ele se engrandeceu. É como se o coração dele se encheu do orgulho de mostrar o reino, as conquistas, quem ele se tornou. Aí digo eu, quem sabe até Deus me respondeu. Aí sou eu. Deus ia me tirar a vida e aí eu consegui mais 15 anos. Não sei o que é que passou na cabeça de Ezequias. Tanta coisa que podia passar na cabeça dele. Mas o que o texto diz é que ele se exaltou. Ezequias teve sua chance, não aproveitou. Não colocou a casa em ordem. Por que a gente sabe disso? Porque o filho dele, que nasce 3 anos depois, Manassés, foi um dos piores reis de Judá. Ali, Manassés voltou a práticas horrendas. E se fala que até oferecer filhos em sacrifício. Deixa eu começar então as 3 lições com você. Primeira, eu vou começar do final. Pense no fim da linha. Diga para quem está do seu lado aí. Pense no fim da linha. Tem gente que não gosta de pensar nisso. Mas é fato que você vai morrer. Você vai morrer. Eu também. Olha, pastor, no dia dos pais, pastor, eu pensei que o senhor ia falar um negocinho mais suave. Eu vim para a igreja para descobrir que eu vou morrer, pastor. Não, você já sabia. Mas sabe o que acontece? Eclesiastes 7, verso 4 diz assim: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Eu vi uma versão que eu achei muito interessante, uma versão atualizada, e diz assim: o homem sábio pensa bastante na morte,
É verdade, mas o tolo só quer saber de se divertir. Eu me lembro de um filme de faroeste, tem mais de um que aparece isso, né? Faroeste, se diz assim ainda não, né? Mas não, nunca revelei umas décadas passadas, né? Alguém não entendeu o que eu falei, não? Acho que os mais jovens não entenderam, né? Faroeste. Eu me lembro de um filme que tinha um final da trilha. O trem estava indo sem parar, aquela história, né? Pula do trem. Aquela agonia porque acabava. Era o final da trilha ali, do trilho, dos trilhos. A vida é assim. Uma hora vai acabar o tempo de vida, meu e seu. E o que você fez enquanto o trem andou? Para onde o trem da sua vida lhe levou? Vamos pensar na morte mais um pouquinho. A morte, diz Alan Sachs, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Vale a pena repetir. A morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Nessa mesma linha, Harold Kushner diz: o medo de morrer não tira tanto nosso sono, quanto o medo que talvez nem tenhamos vivido. As frases sobre a morte nos fazem refletir como nós temos vivido. E é interessante isso, porque pensar em morte é refletir sobre a vida. É simples assim. Nos faz perceber se a vida que temos vivido tem tido sentido. Se a vida tem seguido um curso apropriado. Ou se, como o artista, o poeta disse: deixa a vida me levar. Vida, eu sei que vocês sabem. Teve vergonha de dizer? Deixa a vida me levar. O Zeca pensou muito bem sobre isso. Esse é um reflexo sobre a vida de muitas pessoas. Nos faz perceber, quando pensamos na morte, se a vida tem o sentido melhor. E as perguntas surgem: eu tenho vivido certo? Pensa aí com você. O que você tem feito em vida? Tem sido uma direção certa? Quando você olha para o final da sua vida, você gosta do que vê? Ou tem pavor? Quais escolhas eu tenho feito para a minha vida? Com o que eu tenho gastado o meu tempo? Eu tenho feito algo relevante para a sociedade, para a minha família? O Kerry Schuck e Chris, sua esposa, escreveram um livro juntos. E ele diz que há dois tipos de pessoas quanto à vida. A primeira vive uma vida livre e autêntica, e a notícia que vai morrer não a vira de cabeça para baixo. Pode haver até lamento e tristeza porque a vida está acabando, mas ela está confortada por saber que viveram concentradas naquilo com quem mais importa. Desenvolver boa relação com as pessoas que ama, relação ok com Deus e o cumprimento do seu propósito singular neste mundo. Olha que profundo. Esse é um tipo de gente. E o segundo tipo de pessoa que eles falam é gente que se vê profundamente arrependida. Quando pensa na morte, no final da vida, e sabe, porque sabe,
que a sua vida não teve nenhum proveito, que a sua vida não caminhou em coisas importantes, relevantes, para ninguém, nem mesmo para ele. E aí, gente, se nós vamos morrer, é a primeira coisa que eu estou refletindo hoje com vocês. Perguntas importantes precisamos fazer. Primeiro, talvez a mais importante de todas: como você está com Deus? Você entende a importância dessa pergunta? Ela é sumária. É a pergunta mais importante da nossa vida, porque se um dia vamos morrer, vamos nos encontrar com Deus. Como você está na sua relação com Deus? Você já fez as pazes com Ele? É o que Paulo fala. Reconciliar-se com Deus. Essa é a pergunta mais importante. 1 João 5, 11 e 12 diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Eu gosto de um bate-papo que Jesus teve com seus discípulos, aquele tipo, ou vai ou racha. Houve esse momento. Tipo, tu está comigo ou não está? Tu vestiu minha camisa ou não vestiu? Eu gosto desse tipo de conversa. Verdade. Está em João 6. Selecionei só o trechinho importante aqui que eu quero trazer. Verso 63 em diante. João 6, verso 63. Diz assim. Jesus falando. O Espírito e os discípulos lá ouvindo. Um monte. Nessa época não tinha só 12, tinha um monte. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Jesus falando. Mas há descrentes entre vocês. Que palavra? Eram os discípulos de Jesus. Estudiosos dizem que tínhamos 120 aí, nessa época. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e até quem iria traí-lo. Verso 65 diz assim: e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. E o verso 66 é muito forte. Diante disso, muitos dos seus discípulos, o que, gente? Leia comigo. O abandonaram e já não andavam com ele. Que coisa dura. Então Jesus perguntou aos 12, porque os 12 ficaram lá: será que vocês também querem se retirar? É interessante que hoje tem gente que diz assim: pastor, não seja muito duro assim na igreja, não pregue muito falando de pecado e tudo, porque o povo pode querer não voltar mais para a igreja. Olha só. O que é que Jesus nos ensinou? Foi bajular as pessoas? Ou ser verdadeiro assim? Vocês estão achando que o discurso é pesado? Não querem ir embora também não? A porta está ali, ó. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Glória a Deus mesmo. Pedro foi revelação de Deus, foi usado por Deus aqui, para trazer a primazia de tudo, o que mais importa. Quando o mundo nos impele a dizer: não, isso é muito pesado, para seguir Jesus tem que ter tudo isso aí. É melhor ir para o prazerzão, é melhor fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito. Deixa a vida me levar. A vida leva eu.
Ou o discurso de Jesus: vocês não querem ir não para o mundo? E alguém dizer: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É quando nos encontramos e não há outra alternativa para nós, porque nós cremos. Porque nós cremos na palavra de vida eterna. É mais forte do que nós. É quando eu olho e vejo assim: Senhor, não tem outra vida para viver. Um pai e uma mãe, filhos, se não entendem isso, que as prioridades de Deus são prioridades de vida, vai começar mal sua família, vai viver mal. Uma segunda pergunta muito relevante é: refletindo, o que eu tenho feito então com a minha vida? Se a minha relação com Deus é a primeira pergunta, a segunda é: o que eu tenho feito com a minha vida? E o tempo está passando, né? Os cabelos brancos vão aparecendo. Para mim não, porque eu tenho descendência indígena. Aí não aparece cabelo branco. O pessoal que me conhece sabe a minha descendência indígena qual é. Chama Coleston. Já tem caixinha de remédio? Um amigo meu perguntou. Eu disse: caixinha não, eu tenho um saquinho ali. Ele disse: ei, começou. Já ouviu essa? Começou a ter caixinha de remédio em casa é porque está ficando velho. Estamos envelhecendo, a vida está passando, né? Mas nossa vida tem sido relevante. Eu estou vendo que muita gente está dizendo: ei, a caixinha, né? Achou a caixinha de remédio. Perguntas importantes, gente, aqui. Você tem de fato sido uma bênção para a sua família, para as pessoas que você convive, para o mundo? Ou um anjo conversando com Jesus, dizendo: Jesus, olha a vida dele ali, por que tu criou mesmo ele? Eu penso nessas coisas, viu, gente? É como se a vida, para muita gente, não precisa nem em sentido de viver. Nosso foco é eterno, é terrestre. Isso tudo eu estou pensando porque nós vamos morrer. E aí tem gente vivendo assim, como aquele que vai para um hotel e dá tanta importância àquele momento que é passageiro, que chama um decorador: gostei não disso aqui não, passar uma semana aqui, mas vamos trocar a decoração do hotel. Alguém faz isso? Não faz. E um certo modo de pensar de vida é assim. Nós estamos vivendo um tempo transitório. Tem gente que se apega tanto às coisas transitórias, esquece do eterno. Pensar na morte é pensar na vida eterna. Como está isso na sua mente? Quero encerrar esse primeiro ponto e os outros são bem mais rápidos. Se eu descobrir dentro de mim mesmo, C.S. Lewis falando, um desejo que nenhuma experiência deste mundo pudesse satisfazer, a explicação mais possível é que eu fui criado para um outro mundo. O C.S. Lewis fica pensativo e dizendo isso: olha, tem algo dentro de mim que é inconformado com esse mundo, que eu só encontro satisfação plena quando eu penso em Jesus, quando eu penso em algo depois. Então é porque eu não sou daqui, eu estou numa vida como um peregrino. Isso aqui é uma passagem. E Tiago fala do vapor, da neblina, que nossa vida é assim, é como um vapor. Olha, de manhã aparece, de tarde já desaparece. Como você tem vivido sua vida? Me chamou muita atenção uma experiência que o Kevin conta sobre Moody, o grande pregador Moody. Ele foi visitar uma pessoa no hospital. O último dia da pessoa, a pessoa morreu naquele dia.
E o último dia, era uma senhora de 40 anos, uma jovem senhora. E o marido do lado. E ela perguntou para Moody: Moody, me diga uma coisa, é verdade mesmo que a Bíblia diz que um dia para Deus, aqui na terra, um dia para Deus é como 1000 anos? Um dia para Deus, 1000 anos na terra? E Moody disse: a Bíblia fala sobre isso. E ela fez umas contas assim. Meus 40 anos então deu mais ou menos 1 hora do dia de Deus. Quem é bom de matemática pode... Já tem gente calculando que eu sei. E aí ela vira para o marido e diz assim: eu te amo. Ela sabe que está morrendo. Cuide bem das crianças. Mas daqui a 1 hora eu me encontro com você. Ela calculou os 40 anos que o marido ia viver. Eu estarei esperando você. E para mim vai passar apenas 1 hora. Alguém que pensou no futuro. Alguém que vive o presente, mas tem uma convicção do futuro. Como está isso na sua vida? Segunda coisa, gente. Primeira, pense no fim da trilha. Pense sobre a morte, para você reformular a sua vida. Segunda coisa, valorize sua família, sua casa. Valorize. O texto nos mostra isso. Sabe por que o texto mostra? Isso está implícito, de uma forma muito poderosa. Preste bem atenção. A ordem a Ezequias, no final da vida dele, é Deus mandando um recado para ele. Preste atenção. O que Deus manda tem importância, tem valor. Era um rei. Um rei cumpre propósitos de Deus. Deus poderia ter feito algumas cobranças a ele, mandado fazer outras coisas. Olha, conquista aquele outro reino, vai lá. Final da vida, olha, Ezequias, faça aquilo outro. Faça algo diferente. Faça para o povo de Israel isso, isso e isso. Não. Mas Deus foca no que é mais relevante. A palavra de Deus para Ezequias no final da sua vida é sobre cuidar da família. Então, a família tem valor. Isso é um valor muito forte. A Bíblia fala isso em tantos outros lugares. Põe em ordem a tua casa, porque isso é o que mais importa. Nosso ministério começa em casa. Nossa vida devocional começa em casa. Nosso pequeno grupo, quem tem pequeno grupo, começa em casa. E juntos podemos fazer mais para outras famílias, mas a nossa atenção precisa se voltar para o seio da família. Como está a sua relação com seus filhos? Como está a sua relação com quem está dentro do seu núcleo de família? Eu sei que tem gente que nem se fala. Na Bíblia, por exemplo, o bispo deve governar bem a sua casa. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Todos devem cuidar uns dos outros. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, em especial os da própria casa, negou a fé. Pense, um marido não cuidar bem da sua esposa e vice-versa. A Bíblia registra que é pior do que um descrente. A Corrie ten Boom diz que a medida de uma vida, afinal, não é a sua duração, mas sua doação. Quem foi essa mulher? Escritora, resistente holandesa que ajudou a salvar muitos judeus na época do nazismo.
ela escondia famílias inteiras. A sua família escondia outras famílias. Olha que coisa linda. É servir a Deus em família. Você vai lembrar de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a noção de que eu aprendi em casa. Existe um eu, existe a minha casa. E a gente junto, aprendendo a viver, a gente ainda vai abençoar outras famílias. Vamos servir ao Senhor. Esse é um exemplo. Uma mulher que ajudou outras famílias. Agora é verdade que há muitos problemas familiares. Há muitos problemas. A Bíblia está cheia de histórias de famílias com problema. Caim matou Abel. Matou, o irmão matou o outro. Você já parou para pensar sobre isso mesmo? Quem tem irmão aqui? Levanta a mão. Quem tem irmão? Imagine agora ele vir matar você. É porque... Não, eu estou botando para você pensar. Pensar. Um irmão matou o outro, gente. Matou. Está lá na Bíblia. E a Bíblia é linda porque ela não esconde as falhas das pessoas. Jacó e Esaú. Um que matar o outro também. O outro traiu o outro. Irmão traindo irmão. Família de José. Conluio. Conluio. Meu Deus. Saiu errado. E aí está ali um grupo fazendo toda a organização para matar o cara. Terminam vendendo, né? Família de José e as confusões. Os filhos de Eli, Hófni e Finéias. Davi e seus filhos. Absalão tentando conquistar o reino. Tomou o reino do pai. Mas há exemplos bons também. A família de Noé, por exemplo, embora teve falha também, mas a família de Noé foi encontrada, achou graça aos olhos de Deus. Noé andava com Deus. A família de Josué, como já citei, eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos. Ruth e Noemi, uma sogra e uma nora, ficando viúva. Não me enches para que te deixe. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu vou com você. Fidelidade. A família de Zacarias, pai de João Batista, justiça e fidelidade a toda prova, mas ali, um homem que era descrito como alguém que estava sendo justo. Há muitas famílias. E o tempo me esgota, mas o que eu quero trazer, e eu nem vou concluir mais o que eu ia continuar, posso falar em outro momento. Põe em ordem a nossa casa. Valorizar a nossa casa. Valorizar o que tem valor dado por Deus. Vai mostrar a nossa fidelidade até a Deus. O quanto eu e você podemos e precisamos reformular na vida. Quando pensamos na morte, na vida eterna, e pensamos na vida que temos caminhado, qual é a nossa atitude? Quero encerrar com uma frase que resume algo muito importante. É um resumo do livro 30 Dias para Viver. E há 4 coisas muito importantes quando se pensa na morte, em pôr em ordem a nossa vida, em relação de família. Ela diz: viva apaixonadamente, mas ame completamente. Você pode repetir comigo? Viva apaixonadamente, mas ame completamente. O valor do amor, o valor de você se voltar para aquilo que tem importância, a sua casa. Esse foi um valor dado por Deus.
Há muitas coisas importantes na vida, mas a que Deus trouxe para Ezequias foi ele pôr em ordem as relações, ele pôr em ordem o que vale a pena pôr em ordem, a nossa casa. Feche seu olho onde você está, ore comigo. E eu sei que essa mensagem Deus falou primeiro a mim, antes de falar à igreja. E há tanto para ser transformado em nós. Mas eu quero que você ore comigo. Senhor, nesse dia de paz, nesse dia dedicado à família, com tantas coisas lindas que vivemos, há tanto para ser mudado em nós. Há tanto para ser dito, Senhor, e transformado em nossas vidas. Eu peço a Tua graça, como foi cantado hoje pelo coral. Contamos com ela, com a graça e o Teu amor, para nos ajudar a sermos famílias mais fortes, a olharmos de frente para os problemas familiares, e a exercermos o amor, o perdão. Deus, a não fugirmos, Senhor, a não fugirmos da responsabilidade de pôr em ordem aquilo que está fora de ordem, de priorizar aquilo que tem valor, e a pensar que um dia vamos morrer, sim, mas que as nossas relações, pelo menos isso, que as nossas relações de afeto, relações contigo e relações com as pessoas, essas estejam em ordem. Nos ajuda, Senhor, nesse processo. Nos dá coragem, nos dá força para encararmos tudo aquilo que precisa ser feito e corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém.